Boa noite a todos. Sejam mais uma vez aí muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Então vamos dar continuidade, né, ou reiniciar aí o nosso plantão de dúvidas de Umbanda. Então nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte: anjo da guarda é maior que os guias? Ele é um guia? Às vezes a gente tem trazido assim alguns temas que são muito polêmicos, né, gente? Assim, que dependendo da religião, da linha de pensamento ou do caminho espiritual, não há uma convergência dentro de um conceito. É como a gente fala, ó, nós estamos partindo, nós éramos, né, saímos da nossa primitividade planetária, mas a gente ainda está muito primitivamente falando assim, no aspecto espiritual, a gente ainda está mais perto da nossa primitividade do que propriamente da nossa essência divina e espiritual. Ou seja, ainda tem muito caminho pela frente. Inclusive, a espiritualidade fala que a gente está na segunda etapa da evolução. Na primeira etapa, nós estávamos nos reinos minerais, vegetais e animal. Né? Então, assim, só para vocês terem uma noção. Então, a gente acabou de nascer para a consciência, para a luz, para a vida, para a inteligência, para a sabedoria, para as virtudes, para a nossa própria humanidade. A gente ainda está tentando entender o que é a nossa humanidade, construir os valores do que é ser humano, né? E ainda com muitas falhas. Então a gente parte do seguinte pressuposto, que muito ainda há de ser falado sobre todas essas coisas. E esses conceitos mais fidedignos ao plano da verdade, o plano da realidade com R maiúsculo, a gente ainda não alcança. Então por isso é comum, nesse momento nosso de início, né, de princípio de espiritualização, de espiritualidade, que a gente ainda esteja tateando dentro de alguns conceitos, como a questão dos chakras que eu já trouxe, né? Dependendo da linha, fala que é de uma cor, fala que é de outra cor, fala que eles são alinhados assim, uns falam que tem um chakra que é um pouco mais pro canto, os nomes dos chakras às vezes podem variar, e aí a gente vai para outros aspectos. E esse também a gente pode dizer em respeito ao anjo da guarda, porque ó, tem uma linha que diz que o anjo da guarda, e eu vou te falar, eu concordo mais com esse pensamento, mas aí vai cada um fazer a sua ponderação, a sua reflexão, buscar até mais conhecimento e a gente lapidando isso aí junto. Nós temos o princípio que é o seguinte, que o anjo da guarda, ele é sim um espírito de alta evolução, ele realmente está no plano angelical, mas ele tem exatamente por já estar no plano angelical, ele tem um compromisso com a gente, mas ele não atua diretamente aqui, porque de onde ele está, ele tem o controle de todo. E ele tem uma visão, uma percepção espiritual das leis kármicas, de tudo, que ele é capaz de controlar tudo o que acontece na vida daquela pessoa de fora. Mas controlar é o seguinte, proteger a pessoa ao máximo, sugerir ela ao máximo, irradiar essa pessoa ao máximo, vamos dizer assim, para que ela cumpra o projeto da reencarnação dela, mas sem influenciar, sem tomar decisões, né? Aí eu, assim, por que eu abro assim até uma aspas aí? Porque segundo a espiritualidade, eles mesmos falam que às vezes eles influenciam diretamente. Porque, ó, vamos analisar o seguinte, existem as leis divinas de Olodomaré. Quem aplica essas leis são inteligências. Toda inteligência é um espírito. Então tem um ser que evoluiu aí que está aplicando essas leis para elas funcionar. Vamos pegar um exemplo aqui da nossa realidade? O guarda de trânsito. As leis existem? Existem, mas se não tiver um guarda de trânsito para aplicar elas, vai ter algum efeito? Não vai ter nenhum efeito. Então a gente nunca pode esquecer, gente, que todo efeito inteligente, existe uma causa inteligente por trás. E essa causa sempre é um espírito. A causa inteligente é sempre um espírito. Então tem alguém aplicando. Lembra que a gente fala que os nossos Exus e Pombagiras fazem? São aplicadores da lei. Então, por exemplo, ele pode, um Exu, por exemplo, pode pegar o tutelado dele e fazer o tutelado dele passar por alguma experiência que seja importante para o despertar dele, para a iluminação, para o reajuste dele? Pode, ele é um aplicador da lei. Mas aí o que a gente entende? Que quando o Exu, ou quando uma entidade, ou quando o nosso anjo de guarda entra, ele não está mudando a lei, ele está fazendo a lei se cumprir.
através do nosso ori, através dos nossos orixás, através dos nossos guias e através principalmente das nossas experiências. É isso que a gente precisa entender. Então, o meu anjo de guarda interferiu? Não, ele não interferiu. Ele fez a lei ser cumprida, porque a gente que estava interferindo, indo na direção contrária à lei. Interferindo em quê? No nosso projeto. Porque a proposta que foi desenhada para todo ser humano, ela é sempre uma proposta do bem maior, do melhor bem possível. Aí a gente fala, vou dar um exemplo aqui para vocês. Saindo um pouco do assunto, mas vocês vão entender que tem uma conexão substancial no quesito do conceito que eu quero trazer. Se vocês analisarem aí, ponderem aí nas suas reflexões interiores. Um pai adotivo ou uma mãe adotiva. Vamos pensar. Será que assim, uma criança, ela foi abandonada? Aí você vai ser um pai adotivo dessa criança ou uma mãe adotiva. Aí eu pergunto para você, será que isso foi planejado pela espiritualidade? Ou seja, a espiritualidade planejou que uma mãe, um pai abandonasse um filho para que você pudesse adotar esse filho? Aí eu trago a resposta dentro da ponderação mais racional e dentro das leis que a gente já vem compreendendo. Gente, o que acontece? No seu projeto reencarnatório, pode vir a possibilidade de uma adoção, de você ser um pai adotivo ou uma mãe adotiva. Só que vocês concordam que isso depende de que essa criança seja abandonada lá? Se for uma adoção vinculada a projetos kármicos pessoais? Então, o que acontece? O que a gente tem que entender? Quando a espiritualidade planeja o nosso reencarne, eles projetam possibilidades e probabilidades. Vocês entendem a diferença de possibilidade e probabilidade, né? A possibilidade ela é mais ampla. A probabilidade ela é um pouquinho mais certa de acontecer. Mas ela é um pouquinho mais certa. Ela não é uma fatalidade. Ela é uma probabilidade. Ela pode ou não acontecer. Mas é mais certo que aconteça. Então o que acontece? Quando a espiritualidade faz todo o planejamento, e eles conseguem ver muito, muito além. Para trás e para frente. Então o que acontece? Dentro daquela possibilidade, vamos supor que você tenha um projeto, você tenha algum reajuste para fazer em nível de alma a alma com essa criança. Então, ou seja, essa criança que teria que vir para o teu seio familiar. Agora vamos supor que lá naquele seio familiar onde ela nasceu, a família biológica dela, eles não abandonem essa criança. O seu projeto vai ser frustrado? Não. O que a espiritualidade faz? Eles têm maneiras de estar gerenciando todos esses acontecimentos. Então, cada decisão que aqui é tomada e lá é tomada, vamos supor, se a família de lá a família biológica de lá toma a decisão e abandona a criança, é quase certo que ela vai vir na sua direção e você vai na direção dela. Isso se você não renegar o seu projeto kármico. Mas vamos supor que a família de lá tem a decisão. E aí é onde eu quero entrar. O que a gente tem que entender? Que quando o seu projeto foi elaborado, que com a probabilidade de você ser um pai adotivo ou uma mãe adotiva, a espiritualidade jamais vai causar o abandono daquela criança. Mas eles conhecendo as tendências de cada um de nós, e esse tudo é acordado entre os engenheiros kármicos de todas as famílias lá, eles sabem que a probabilidade daquela criança ser abandonada é 90%. Então eles já vão criar então a possibilidade para que você seja o pai ou a mãe adotiva. Mas ele jamais vai estar no plano, olha só, isso que eu quero que vocês registrem, jamais vai estar no plano da espiritualidade que aquela família tem que abandonar. Porque nenhum plano reencarnacionista é feito visando o mal para o mal. O que a espiritualidade vai planejar para aquela família? Que eles não abandonem jamais aquela criança. Porque é uma missão deles. Mas caso eles venham a abandonar, aí entra o seu papel como mãe adotiva, como pai adotiva. Então eu queria muito que vocês entendessem isso. Que tudo que é projetado numa reencarnação nossa é sempre dentro da lei de amor, da lei do bom, do bem, do belo e do justo. O que sai disso é que a espiritualidade vai ao lado, reorganizando os movimentos aqui embaixo e dando um direcionamento da melhor forma possível. Então o que Kekel perguntou aqui, na verdade ele citou que leu em um livro,
porque ele não lembra bem o título do livro, mas enfim, que no livro dá uma ideia assim que às vezes o anjo de guarda pode ser um espírito que já foi da família, um ancestral aí, um antepassado, né? E pode ser esse anjo guardião. Não. O próprio nome já diz, anjo guardião. A não ser que a gente esteja tratando de um nem pode ser. Eu ia falar que se a gente estivesse tratando de um ancestral divinizado, mas o ancestral divinizado não é da nossa família consanguínea. Ele pode ser da nossa família espiritual, como todos nós somos. Mas o ancestral divinizado, que são os nossos orixás, os orixás menores, eles evoluíram em outro ciclo de evolução. Não foi nesse. Então, o anjo guardião, o nome já fala, é anjo guardião. São espíritos de alta envergadura espiritual e que assumem, dentro desse contexto planetário, assim, cada orixá tem a sua função, o seu ofício sagrado, eu prefiro chamar assim, cada um dos nossos guias tem a função, e o anjo guardião, a função dele é guardar esse indivíduo, essa alma, dentro desse processo. Então, assim, a envergadura dele está muito além de guia e tudo mais. Agora, o que acontece dentro da doutrina espírita, que a gente ouve muito falar, e isso já é convergente, assim, é um conceito já bem aceito, que existem espíritos familiares que nos auxiliam nos nossos projetos reencarnacionistas. Isso é quase certo também. Então, espíritos familiares a gente sempre vai ter, né? Não só os que viveram com a gente agora vão desencarnar e vão continuar auxiliando a gente, quem tiver condição de auxiliar, como também ancestrais, antepassados. Bisavô, tataravó, que querem cuidar da gente até para ajudar a preparar o caminho para eles retornarem. Às vezes até numa família nossa, como um neto, como um filho. Mas assim, então existe todo um planejamento. Então assim, espíritos familiares, eles às vezes são um pouco mais evoluídos do que a gente e às vezes nem tanto. Existem inclusive casos de espíritos familiares que eles são autorizados a ficar do nosso lado não para nos auxiliar, mas para aprender com a gente. Eu passei por um processo desse, de um familiar meu que desencarnou nessa vida, era um primo meu, e eu fui avisado num trabalho mediúnico pelos meus guias mentores, depois eu confirmei com alguns médios da equipe, que o meu primo, ele recebeu autorização de me acompanhar em todas as minhas tarefas durante aqueles anos naquela casa, para que ele tivesse contato com o espiritismo por meio de alguém que ele confiava e de quem ele tinha uma relação de amor, que era comigo, uma relação familiar, para ele se sentir mais seguro, amparado, porque assim, ele desencarnou muito novo e no momento onde ele não reconhecia os espíritos familiares do lado de lá, entendeu? Não recuperou, então assim, por questão de solidão, aí ele ficou comigo para que, não que eu ensinasse, mas que ele fosse comigo ao centro para participar das aulas junto comigo. Eu estava no início da minha caminhada, entendeu? Mas assim, o anjo de guarda, então para a gente fechar a pergunta, ele não é um guia. Anjo de guarda é anjo de guarda. E é por isso que, outra coisa, na Umbanda a gente acende vela para anjo de guarda. Ah, é para fortalecer meu anjo de guarda? Gente, pelo amor de Deus, não fala uma besteira dessa. A gente acende uma vela para nos elevar um pouco, para ver se a gente consegue nos tornar permeável aos impulsos do nosso anjo guardião. Porque assim, é uma forma errada de falar, mas de fazer alguma coisa que é certa. Então, eu vou acender uma vela para o meu anjo de guarda, eu vou acender uma vela para fortalecer meu anjo de guarda. Oi, não. Você vai acender uma vela para se fortalecer, para se elevar, para se melhorar um pouquinho, para se tornar mais receptivo às intuições, às orientações do seu anjo guardião. Então é isso para que a gente fala. Agora assim, padre, então é errado falar? Eu prefiro não falar. Eu não uso assim, falar, eu vou acender uma vela para o meu anjo de guarda. Eu não uso assim. Eu vou acender uma vela firmando meu anjo de guarda. Firmando ele aonde? Na minha coroa, firmando ele na minha vida, mas é um processo que é eu. Na verdade, para afirmar a presença dele na minha mente, para eu me conectar, para eu fazer essa conexão consciente. Então eu vejo mais nesse sentido. Ok? Então a Cristine fez só uma colocação assim para tirar essa dúvida, né? Como é que a gente sabe quando a nossa relação de mau karma com alguém foi superada, ou foi a gente superou essa questão? Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é para dentro, porque assim, a espiritualidade costuma dizer, gente, que numa relação aí de inimizade ou de problemas que a gente tem que criou um vínculo kármico negativo com a pessoa, o que acontece? A gente está na mesma sintonia. Quando eu entro num processo de auto-perdão, de perdão pela pessoa, é por isso que
o meu bem-estar, a gente até costuma dizer, o perdão a gente não dá para o outro, a gente dá para nós mesmos. Porque, na verdade, a gente está se libertando dessa relação. A gente não tem poder de libertar o outro. Só cada um pode se libertar ou não. Então, quando eu perdoo, Cristine, eu automaticamente eu me desvinculo, eu começo a vibrar numa frequência superior. O bem-estar que isso vai gerar em mim, isso por consequência natural já me põe numa vibração, num patamar superior, onde essa pessoa que continua vibrando aqui embaixo, na inimizade, na raiva, no ódio, na vingança, ela não consegue alcançar. E o que ela vai fazer? Ela vai encontrar outras pessoas que vibrem na mesma frequência dela para reajustar isso que ainda está dentro dela. Porque, como a gente fala, as nossas relações kármicas, antes de serem pessoais, elas são diante da lei. Então, a relação kármica é uma relação minha com a lei de Xangô. Se eu fui contra ela, se eu estou contra ela, ou se eu estou tocando essa lei da forma correta para ela vir de retorno e me tocar também no meu reajuste. Então, assim, é com a lei. A nossa relação kármica é com a lei. Como é que eu sei? Porque eu estou bem. E, gente, perdoar não é esquecer. Porque nós não temos amnésia. Mas perdoar é você lembrar do acontecido, pode até sentir tristeza, pode sentir um pouquinho de raiva, pode, mas você não quer vingar, você não quer justiça com as próprias mãos, você não quer fazer justiça do seu tempo, você não quer fazer justiça do seu jeito. Você entregou a justiça nas mãos de Xangô. Ah, padrinho, mas eu lembro, ainda tô magoadinho. Não importa, gente. Ninguém esquece o que aconteceu. Nós somos seres humanos. A espiritualidade não pede que a gente esqueça. Ela pede que a gente não reaja. Ela pede que a gente não... É aquela história, dê a outra face. O que é dar outra face? Vamos ponderar. É virar o melhor amigo, a melhor amiga da pessoa? Não. Não. É seguir o seu caminho e deixar que a pessoa siga o dela. É confiar na justiça de Deus, que enxerga tudo. Confiar na justiça de Xangô, que, gente, não passa. A justiça de Xangô, ela é perfeita, inexorável. Ela vai vir na hora certa, no momento certo, ela vai responsabilizar os responsáveis e na medida do necessário. Coisas que a gente não tem compreensão. Então, Cristine, quando a gente, mesmo que a gente lembre que ainda a gente senta a dor um pouquinho, uma tristeza, mas a gente falou assim, mas eu quero seguir o caminho, e isso é verdadeiro no seu coração, pode ficar tranquila, a lei não te toca mais. Nesse ponto ela não te toca mais. Muito pelo contrário, o que vem ao seu encontro é a misericórdia de Oxalá. Para falar assim, minha filha, você entendeu que é a lei de amor. É a lei primordial. Então, a gente entendendo isso, essa lei de amor começa a nos envolver e a nossa vida vai tomando para frente. Então, essa pessoa não consegue nos alcançar. Nem por pensamento e muito menos para causar algum mal para a gente. Entende? Então, assim, a gente realmente sai da vibração.